Olá, espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, muito interessante, muito importante, com uma querida amiga, também muito conhecida de vocês aqui do Grafocons, a nossa querida Isabela Colares. Para quem não conhece a biografia da nossa querida apresentadora, eu vou contar para vocês aí de casa. A Isabela ela é formada em magistério, graduada em jornalismo, publicidade e propaganda, especialista em educomunicação. Ela também atua na condição de facilitadora de grupos de diálogos com temas relacionados à comunicação autêntica e à comunicação não violenta. Ela é voluntária docente da Conscienciologia desde 2015 e é idealizadora do projeto Antes da Saideira, que é o que originou esse belo livro que eu tenho aqui em mãos, Antes da Saideira, e a gente está aqui hoje para falar desse tema. Seja bem-vinda ao Grafocons, Isa! Muito bom, hein, Carol? Muito bom. Agradeço demais o espaço, essa possibilidade de hoje estar invertendo um pouco os papéis e de ser tão acolhida aí por um programa tão especial que é o Grafocons, né? Esse diálogo aí com os autores, da gente poder conversar um pouquinho dos bastidores das obras conscienciológicas. Essa em específico não é uma obra conscienciológica, embora um dos relatos, né, se trata de um livro-reportagem. Um dos relatos é justamente de uma voluntária da Conscienciologia que fez a sua grande virada ao se deparar com as ideias de ponta, ao reconhecer as ideias de ponta da Conscienciologia. Então, a gente vai tratar dessa temática da banalização do consumo de álcool. E aqui, como foco do programa, né, o público-alvo são os intermissivistas, nós podemos adentrar, e você que manda aí, Carol, como apresentadora, mas poderemos adentrar, se assim você quiser, também nos impactos multidimensionais do consumo de álcool, né? Fica aí à vontade. E um tema muito afim, né, Isa? Porque quando você traz a abordagem desse livro, você está falando de lucidez. E trazer a lucidez para a consciência é super afim às pessoas que estão pesquisando, né, os pesquisadores da conscienciologia, e falar de banalização do consumo do álcool, né? É um tema super afim. E falando aí desses bastidores da escrita desse livro, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como foi chegar nesse tema, dessa pesquisa para você. Conta para a gente um pouco. Então, você mencionou há pouco a minha biografia, né? Na primeira formação lá em publicidade e propaganda, eu não me antenei à importância do trabalho de conclusão de curso, de como a responsabilidade ali do universitário, no seu último ano de graduação, retribuir para a sociedade alguma lacuna que ele veja que é interessante, ou que não foi mexida, ou que não foi aprofundada, enfim. Eu não tinha maturidade para isso. Não me antenei que o trabalho de conclusão de curso poderia chegar a trazer um projeto, algo que agregasse à sociedade. Na segunda formação, um pouco mais madura, eu comecei a reparar, e também de vivências dentro da minha casa mesmo, e naquela configuração, no contexto da universidade, uma lacuna social muito séria, que é a da banalização do consumo de álcool. A minha faculdade ela ficava muito próxima, assim como muitas faculdades brasileiras, de botecos, de barzinhos. Então, sexta-feira à noite era muito comum, os bares abarrotados, mesmo agora na pandemia, que houve aí um afrouxamento em relação à fiscalização e às saídas e tudo mais. É muito comum os bares lotados, né? Ou na sexta-feira, ou no período de happy hour, e aquilo me chamou muito a atenção. No início do livro eu coloco, né, que essa temática da alteração do estado de consciência de forma artificial já me chamava a atenção desde cedo, como as pessoas mudavam ali a sua forma de comportamento. E nessa segunda fase eu senti um pouco mais madura, né, na segunda graduação, que eu poderia aprofundar essa temática. E aí
O meu trabalho de conclusão de curso foi a respeito da banalização do consumo de álcool, especificamente no ambiente universitário. A pesquisa começou, então, do livro lá em 2016, que foi em 2015, que foi a graduação. Então, foi o primeiro contato ali com dados, com pesquisas científicas em relação a essa temática do álcool. Só depois, só mais tarde, em 2017, é que surgiu efetivamente o projeto Antes da Saideira, que são intervenções educomunicativas em escolas e universidades, e o aprofundamento do livro em si, né? De organizar toda aquela base pesquisística de 2015, que eu já tinha iniciado no trabalho de conclusão de curso, para uma abordagem que fosse de fácil acesso, que a leitura fosse rápida, mas que não perdesse o aprofundamento de pesquisa, que eu acho que é essa a característica do livro. Ele é de uma leitura rápida, não é uma leitura densa, não é algo que exija assim muito tempo de leitura, mas sem perder o aprofundamento, não perde o aprofundamento pesquisístico. Esse é o diferencial que eu colocaria. E o caráter que você traz de livro-reportagem, né? A abordagem que você trouxe de trazer as reportagens, de trazer os fatos e deixar com que a gente, na leitura, também fosse criando a nossa compreensão sobre o tema, né? Como você chegou nesse modelo de apresentação dessa... Porque, assim, a gente vê muitas vezes, quando se trata desse assunto, Isa, pelo menos é como eu vejo hoje em dia, que ou é um caráter muito... As pessoas nem ligam, porque é uma coisa quase religiosa, tipo, não pode beber, não pode, e é proibido, faz mal por quê? Porque alguém quis, porque alguém disse. E quando você traz essa outra... Então, nessa primeira abordagem, as pessoas acabam falando assim, besteira, não vou continuar, porque ela está me impondo alguma coisa aqui. E quando você traz essa abordagem autorreflexiva, a gente, na leitura, começa não a se sentir pressionado a tomar uma escolha, mas ganhando lucidez sobre o processo. É mais ou menos isso que você estava objetivando aí na escrita? Carol, e o que acontece? Antes de escrever o livro, muito antes de escrever o livro, lá na primeira graduação em publicidade e propaganda, quem banalizava o consumo de álcool era eu mesma. Então, eu consigo, com facilidade, criar rapport, me identificar com as pessoas que criticam as campanhas moralistas de um viés aí, maniqueísta, né, de certo beber tá certo ou beber tá errado, só colocando aí os dois lados da moeda, sem observar o contexto, sem observar as questões, os aspectos culturais, a pressão midiática, os aspectos os mais importantes, né, o mais importante para nós, enquanto intermissivistas, os aspectos multidimensionais. Então, eu criei uma técnica que, para mim, funciona, que eu achei que, por meio de relatos, é mais fácil a gente criar um processo de identificação, ao invés de um discurso produzir um discurso moralista, que é o que se tem muito por aí, né, Carol? Então, veja só, a balança, esse é um argumento que eu coloco com bastante frequência, a balança em si, ela está muito desequilibrada, porque se de um lado nós temos aí uma pressão midiática, cultural, que favorece demais o consumo de bebidas alcoólicas, do outro, nós temos pouquíssimos debates, e quando temos debates a respeito desse assunto, normalmente por um viés ou religioso, ou dogmático, ou maniqueísta, de dizer que isso está errado. Mas está errado por quê? É necessário a gente aprofundar, e não tem nada de errado. A situação não é estar certo ou estar errado. A situação é, quando eu equilibro os dois lados da balança, eu dou aos jovens, aos universitários, aos adolescentes, aos adultos, a todos nós. Quando eu equilibro a balança, eu dou às pessoas a oportunidade delas decidirem se elas querem consumir ou não. Agora, se eu só pende o lado da balança para o incentivo ao consumo, aí o discurso de eu sou livre, faço aquilo que eu quero,
ele é deficiente, ele é capenga, ele não tem razão nenhuma de ser, entende? Então, o discurso de liberdade, ele pode existir? Pode, quando a gente deixar a balança bem equilibrada entre incentivo ao consumo e as políticas públicas relacionadas à prevenção, né? E você traz aí, né, nessa tua fala, você trouxe essa importância aos jovens, né? Você, um dos primeiros casos que você conta, se não me engano é Francisco o nome do jovem, que ele tinha passado numa universidade, foi aprovado e nesse processo tem aquele processo de acolhimento do jovem de uma maneira completamente errada, que é através da bebida, das festas, e para o jovem muitas vezes, né, nessa fase ainda de desenvolvimento neuromotor, ele ainda está acabando de formar o cérebro, acabando né, da gente olhando por esse olhar mais multidimensional, a consciência ali ainda está passando por um porão consciencial, né, que é esse período ainda de afunilamento após o período da ressoma. E tudo isso somado à pressão midiática. Então, aí você traz esse caso do jovem e de como tudo isso influenciou numa situação que foi catastrófica, assim, né? E aí, a questão que eu trago e quero que você compartilhe com a gente é sobre a importância desse debate, desse projeto junto aos jovens, né? Junto a essas pessoas que estão ainda em formação de conhecimento do mundo e que estão sendo ali de forma massiva atacadas pela mídia. A mídia tenta ali de alguma forma manipular esse processo. Queria que você falasse um pouco para a gente disso. Eu vejo dois aspectos, assim, é a questão da vulnerabilidade que o jovem está exposto. Então, ele está, não só o jovem, tá? Eu coloco dois aspectos porque é a vulnerabilidade dos jovens e a vulnerabilidade das crianças. São dois públicos que hoje recebem uma quantidade fantástica de informações favoráveis ao consumo de álcool, e isso eu não me reporto apenas à publicidade. As comédias americanas, dificilmente você vai encontrar uma comédia americana que não tenha a figura daquele ator, o protagonista, segurando uma long neck, todo mundo achando aquela cena muito engraçada, ou futebol americano sempre regado em gradadas de cerveja. Tudo parece muito sutil. E, de novo, quando a gente não trabalha esses dois aspectos, né? Quando a gente não trabalha a saúde emocional e quando a gente não instiga o autoconhecimento desde cedo, o conhecimento a respeito de como aquele jovem, de como aquela criança funciona desde cedo, a vulnerabilidade aumenta muito mais. Então, não é um diálogo que seja só do grupo dos voluntários do Antes da Saideira. Eu acho que essa é uma preocupação social. A gente sempre ouviu, né? Eu, pelo menos sempre ouvi, as crianças formam o nosso futuro, os jovens são o nosso futuro. E são mesmo, mas tirando a parte romântica da frase, são mesmo. É o que forma, né? Os nossos próximos dias, as próximas gerações, as próximas décadas serão representadas por quem hoje, né, ocupa aí a faixa etária dos 16, 17, 18 anos. E se eu estou vendo que esse grupo está extremamente vulnerável, eu acho que cabe a nós, enquanto um pouco mais maduros aí que somos, trazer informação ou pelo menos um convite a esses jovens a começarem a nutrir apreço por eles mesmos, por como eles funcionam. Quando eu falo nutrir apreço por si, é saber quais são as suas qualidades pessoais, os nossos traços força, né, que a gente fala tanto na ciência e conscienciologia, como é importante a gente identificar os nossos traços força, as nossas cunhas mentais, os nossos gargalos, para daí sim a gente ver e escolher com mais consistência se a gente bebe ou se a gente não bebe. Ninguém está falando para não beber. A gente só está colocando que tem esse lado da balança que está vazio, né?
Tá vazio. Tem gente tentando preencher com alguns discursos, mas a maioria ainda é muito, um aspecto ainda muito religioso. Diga lá, Carol. E você não pensa que tem, de certa forma, uma inversão de valores muito forte, no seguinte sentido, eu, no meu caso, por exemplo, eu sempre tive como uma ideia inata, talvez aí pelo processo de outras vidas, enfim, de que eu não me afinizava com bebida alcoólica. Mas eu tive por vários momentos na minha trajetória até aqui, momentos em que eu sofri uma pressão fortíssima vinda de fora, inclusive de pessoas de cargos, por exemplo, eu ia em um médico e o médico me questionava, não, mas não bebe nem socialmente? É como se beber socialmente fosse algo aceitável, né? É como se o não beber fosse o problema, né? Como se a patologia já virou tão comum que o fato de você não beber socialmente é um problema. Na cabeça de muitos é um problema você não beber. O que tem essa pessoa? Ela tem alguma coisa de errada? Não tem essa inversão um pouco, Isa? Tem. E para minha surpresa, quiçá para nossa surpresa, isso ocorre também entre não todos de forma nenhuma, mas é um argumento que se sustenta entre muitos intermissivistas, do beber social, de não ter problema, porque já que todo mundo faz, principalmente na fase que antecede as festas de final de ano ou a carnaval, por mais que não vá pular o carnaval em Salvador, mas que vá para uma praia ou vá descansar, naquele momento de descanso, qual é o problema? Todo mundo faz, a gente está inserido, nós estamos imersos numa sociedade que age dessa forma, não preciso tomar um porre, mas tomar de forma comedida não há problema. Olha, para o intermissivista, eu penso que a questão mais séria, o valor mais sério de um intermissivista nessa dimensão humana e fora dela também, é justamente a lucidez. Nós falamos bastante da lucidez extrafísica no desenvolvimento da projetabilidade lúcida, mas aqui, agora e já, nesse momento, a lucidez é um valor inestimável para mim. Então, nós podemos, mas tem uma questão importante aí, Carol, que a gente aborda no livro, que desde que mundo é mundo, os seres humanos sempre se sentiram instigados em alterar o seu estado de consciência de forma artificial. Então, a gente está lidando com um fato. Todo mundo, em algum momento da vida, pelo menos a grande maioria das pessoas, tem essa vontade de alterar o seu estado de consciência de forma artificial, porque é mais rápido, enfim. E para a pessoa sair um pouco, penso eu, né, como se fosse o desenvolvimento de um parapsiquismo torto. É uma muleta torta. Uma muleta. É para a pessoa apressar o passo, pode até experienciar inúmeros fenômenos, mas é a tentativa de apressar o passo. Não é um desenvolvimento. Sim. É a muleta, é algo capenga, é algo que não se sustenta, não é genuíno, não é verdadeiro. Então, o que eu penso para mim hoje é o valor está justamente na lucidez. E quando a gente coloca assim que boa parte das pessoas tem essa vontade de alterar o estado de consciência de forma artificial, isso me lembra da Islândia. A gente trata no livro de um projeto chamado Embriaguez Natural. O que acontece? Ao invés de tratar o debate do álcool pela esfera da moral, um grupo de uma dada escola, faço todo o referencial ali no livro, da Islândia, eles começaram a tratar essa temática do álcool de forma multidisciplinar. Vamos assumir que todo mundo quer alterar o estado de consciência de forma artificial, ponto pacífico. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos criar um projeto chamado Embriaguez Natural, onde o próprio corpo humano, o nosso próprio corpo, passe a ser considerado, visto, identificado de forma racional como uma farmácia ambulante, capaz de produzir hormônios para você, da área da saúde também, logo, uma médica aí de sucesso. Nós somos, o corpo humano, o nosso soma, ele confere, se bem estimulado, uma série de
hormônios, de substâncias químicas que podem nos promover prazer e bem-estar. Então, eles fizeram uma série de atividades multidisciplinares na companhia dos pais, dos professores de educação física, dos professores ali de filosofia, sociologia, psicologia. Toda a escola participou, os pais participaram e mais, inseriram atividade voluntária para aqueles adolescentes, para aqueles jovens. Aí, a Islândia, eu coloquei aqui no papelzinho para não esquecer. Em 98, 42% dos jovens na Islândia bebiam. O número caiu de 42% para 5% em 2016. 42% em 98 para 5% em 2016. Uau. Então, eles assumiram, sim, todo mundo tem vontade de alterar um estado de consciência, mas opa, dá para fazer isso de forma natural. Vamos para a embriaguez natural. Então, imagine, é possível embriagar-se de forma natural e é possível a gente nutrir apreço pela vida e pelo próprio estudo do parapsiquismo lúcido de forma de cara limpa, né? De uma forma mais genuína. Sem contar, minha amiga, que cada pensene nosso, né, pensamento, sentimento e energia, cada escolha nossa é um convite multidimensional para as consciências que nos acompanham. Uhum. Então, passa também pela cosmoética a minha decisão de beber ou não beber. De novo, não pelo maniqueísmo do certo e errado, mas pela responsabilidade das consciências que me acompanham, sabe? Isso eu acho mais sério, porque não sou eu só que estou bebendo, né? Não sou eu que estou bebendo ou deixando de beber, é o contexto todo que se beneficia com isso, ou se prejudica, né? Dependendo das minhas escolhas. Perfeito. E nesse sentido, no final do livro você traz até uma carta ao leitor, né? Queria saber de você como foi a repercussão, né? Porque você contou pra gente aí de um momento em que você aderia a esse movimento social de ir aos happy hours, aos bares, após o trabalho socialmente. E aí você fez essa dissidência, né? Você se posicionou, escreveu sobre isso e está aqui contando. Então, como que é a repercussão disso na tua vida? Como que funciona isso multidimensionalmente também, como você comentou aí agora, que as pessoas que te acompanham, seus amigos de outras vidas e que estão talvez em outra dimensão, possam estar percebendo esse seu posicionamento, né? Como que isso reverberou para você? Sim, eu sinto, né, uma alegria muito grande por conta dos amparadores. Sinto o primeiro impacto que eu senti foi justamente desses amigos extrafísicos, do posicionamento, de como a assistência ganharia um outro patamar a partir do momento que essa experiência fosse registrada. E um outro impacto, não menos importante, foi no próprio grupo familiar, porque eu venho de uma família que já tem, eu coloco no verbete banalização do consumo de álcool, que são os filósofos de boteco. É a turma ali da intelectualidade, da erudição, mas que gastavam muita energia, toda aquela intelectualidade, toda aquela erudição, todos esses trafores eram desperdiçados na mesa do bar. Era aquela conversa regada a muita bebida alcoólica e sem lucidez nenhuma, né? Com companhias extrafísicas ali de baixíssima lucidez. Então, a partir do momento que a gente se propõe a fazer a virada, não é só nós que fazemos a virada, né? É todo o grupo que faz a virada junto com a gente. Então, isso para mim é de um valor inestimável e me aproxima muito das cláusulas pétreas do meu curso intermissivo. É o meu curso intermissivo na prática, né? Que quando eu era pequena, ou mesmo na adolescência, eu trazia muito esse viés da interassistência, com a figura dos pais, dos amigos e tal. Era algo que chamava atenção em casa. E das minhas irmãs também. Minhas irmãs são muito assistenciais, meu pai, minha mãe, enfim. Agora, esse período da minha vida em que eu me coloco ali como relações públicas dos bares, dos botecos, de querer chamar a turma, de vamos curtir todas porque a vida é agora, no slogan do cartão de crédito, era um desperdício, né, Carol? Era um desperdício de uma
uma consciência em que investiram muito antes da minha ressoma e que eu estava andando justamente no contrafluxo daquilo que eu havia acordado, né? De programação existencial, de valores mais sólidos. Então, essa oportunidade de ressignificar o período de crise, de porão consciencial, para mim é de um valor assim inestimável. Inestimável. Então, é muito bom fazer, tá no projeto antes da saideira, é muito bom falar sobre isso e falar sobre lucidez independentemente se a pessoa teve uma crise em relação ao consumo de álcool ou consumo moderado, né? Que o livro também traz isso, pessoas que não abusaram muito de álcool, mas que puderam se beneficiar pela escolha lúcida de agir de forma lúcida, né? O parapsiquismo, inclusive, um parapsiquismo muito mais lúcido. Imagine você, o professor Valdo, em uma das tertulias, comenta, né? Mesmo consumo moderado por parte de um tenepsista. Eu vou tomar um chopinho e daqui a pouco estou indo para a minha tenepes. Muitos dos nossos amigos, eu digo amigos mesmo, gente que eu tenho profunda admiração. Aqui eu tô exagerando no contexto, não é a pessoa tomar um chopinho e ir para a tenepes, mas num jantar. A pessoa toma lá um cálice de vinho, tem todo aquele processo do glamour, da abertura de uma garrafa, de ver a safra, ver a uva X, Y, Z, e depois à noite, 11 horas, vamos para a tenepes. Mas quem está me acompanhando aí, né? O processo energético é inevitável que ocorram aí repercussões na energia da pessoa, né? E não é nem que o amparador não tem essa visão maniqueísta, não vou te acompanhar porque você bebeu. Não, é que é energia mesmo. Fica muito mais denso, altera, né? Altera. O que a gente quer é lucidez, né, Carol? Para poder assistir melhor. Exato. E você traz uma frase no livro, né, que é parafraseada do Van Gogh, que você fala: a consciência é a bússola do homem. Então, assim, você trouxe essa tua casuística, né, aí do processo da tua conscientização, do processo de começar a ter lucidez sobre como a tua bússola não estava posicionada de acordo com as tuas diretrizes aí do curso intermissivo, e ao mesmo tempo você comentou não, eu li aqui na orelha do livro que você conheceu a Conscienciologia em 2015. A minha dúvida para você nesse sentido é se você comentou também sobre, foi mais ou menos em 2015, se eu não me engano, que você começou a abordar esse tema. A minha dúvida e curiosidade nesse sentido é se esses dois movimentos têm algum sinergismo, se talvez a possibilidade de experimentar a consciência em outros níveis através de uma projeção consciente, por exemplo, possa ter te ajudado na lucidez desse processo da alcoolização. Eu pergunto isso porque, Isa, eu tenho um colega conhecido que ele fala que ele gostava de se alcoolizar. Uma vez eu perguntei para ele, mas por que você gosta tanto desse processo de beber, né? De tomar um drink, um cálice, enfim. E ele falou assim, é porque quando eu começo a ficar alcoolizado, eu percebo que tem algo em mim que percebe que eu estou perdendo o sentido no corpo. Eu percebo que tem algo em mim que vai perdendo cada vez mais a conexão com o corpo. Então eu me sinto cada vez mais, de certa forma, ele não falou com essas palavras, mas me sinto cada vez mais consciência extrafísica. Eu percebo que eu existo fora do corpo. E aí eu faço esse link com a conscienciologia no sentido de que como a gente pode, às vezes, através de uma experiência fora do corpo, já resolver esse impasse, tirar qualquer dúvida mortificadora no sentido de será que existe fora, será o que eu sou fora do corpo, e se isso tem alguma coisa a ver com o teu processo de lucidez aí na história. Então, eu reconheci as ideias de ponta aqui no CAEC, né? Que foi em dezembro de 2013. Aí tive a oportunidade de conversar com o professor Valdo e tudo mais. Mas esse contato aqui, a chegada ao CAEC, eu sou de Curitiba, né? Mas a chegada em si ao CAEC foi uma indicação de um amigo que é terapeuta
E ele falou, ó, vai lá interagir com o professor Valdo. Nesse diálogo que antecede a minha conversa com o professor Valdo, eu consegui retomar, não me pergunte hoje, eu sei que foi muito bem amparado, mas é relembrar todo o processo de projeção lúcida da infância, que foram muitas. Minha primeira projeção de consciência contínua, né, que é aquela quando a gente consegue acompanhar a saída do psicossoma do nosso soma. Eu morava no Rio de Janeiro, foi em 86 para 87. E aquele banho de loja eu consegui resgatar nessas conversas com o terapeuta. Foi daí que houve esse convite para eu vir a Foz. Então, nesse momento, eu não vi assim que o fato de eu ter sido a relações públicas ali do boteco, da boemia, que tenha sido um saudosismo do próprio parapsiquismo, ou do próprio do desencaixe, da projeção lúcida. Muita gente recorre a isso, né? Seja ao álcool, à maconha, outros tipos de droga, para tentar antecipar o fenômeno, para tentar apressar os passos. Não foi o meu caso. O meu caso que eu vejo foi total porão consciencial mesmo. Foi uma fase de imaturidade e de muito materialismo, um excesso ali, a visão materialista que predominava. Eu não nutria preço por questões multidimensionais. Eu estava bem enraizada, digamos assim, estava bem obnubilada, sem lucidez alguma. Então, mas eu concordo contigo, esse caso do seu amigo, ele representa muitas e muitas pessoas que recorrem ao álcool ou à droga para poder ter um fenômeno parapsíquico e apressar os passos, né? Que torna a experiência, para mim, Isabela, muito uma experiência que não é verdadeira, né? Porque não parte do desenvolvimento da pessoa. Você dependente, tem né, de um outro elemento. Tem uma questão que a evolução mostra para gente, assim, não tem como evoluir sem alto esforço. Não é mentira. É uma questão, a pessoa só está prorrogando ali uma mentira. É mentiroso, não é verdadeiro. Então, pode demorar mais? Pode demorar mais. Mas como é bom saber que aquele fenômeno que eu estou vivenciando hoje é oriundo do meu alto esforço, né? Do meu desenvolvimento. Desenvolvimento parapsíquico. A palavra desenvolvimento, ela acompanha o processo evolutivo, né? Para mim, pelo menos, tem toda a lógica. Isa, e além da leitura do seu livro, assim, qual a reflexão, assim, qual conclusão você traz para quem está querendo entender mais do tema? Qual a melhor reflexão a se fazer, a trazer para cápsula de autorreflexão, para sentar no sofá e começar a refletir se aquilo, se beber é para você mesmo? Como a gente começa essa autoinvestigação? Então, eu deixei agora para falar bem no final da entrevista, você spoiler, mas é o que eu comento nas intervenções do Antes da Saideira, que a questão mesmo, meus amigos, não é o álcool. O álcool é só uma consequência, ou o exagero, ou o beber moderado, é uma consequência ali da falta de apreço por nós mesmos, de como a gente funciona, de quem somos nós, de verdade, né? Então, aquelas perguntas lá que os pré-socráticos faziam, acho que é muito bacana a gente retomar, né? Quem eu sou, de onde eu vim e o que, afinal de contas, eu estou fazendo aqui. E o que, afinal de contas, eu estou fazendo em relação ao meu tempo. E diferenciar, será que eu tenho essa capacidade hoje de diferenciar o que é a vida e o que é o sistema? O que é a cultura, né? O incentivo, a questão da mídia e todos os outros incentivos que nós conhecemos para aquilo que nós realmente queremos fazer. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei como eu funciono, mais madura tendem a ser as minhas escolhas, né? A tendência é essa. E a gente saber diferenciar o que é a vida do sistema. A vida ela é muito mais, ela é
pujante, abundante, tem vida em todo lugar, né? Olhar para cima para um céu estrelado e se perguntar, nossa, o que eu estou fazendo do meu tempo? De que forma eu estou aproveitando o passar das horas nessa dimensão humana? Porque tudo passa tão rápido. E lucidez vale ouro nessa dimensão e na outra também. Então, se vale ouro, inteligente é aquele que cuida muito bem do seu desenvolvimento em prol da lucidez, né? Quanto mais lúcido, mais eu vou poder desfrutar dessa valiosa experiência que é a vida humana. É muito valioso. Isa, e sempre que você traz nas suas entrevistas aqui no Grafocons, você termina com uma reflexão que eu gosto bastante e que você fala assim, quando um amigo intermissivista se posiciona, todo o grupo lucra com isso. Então, eu queria agradecer demais o teu posicionamento nesse sentido frente ao grupo evolutivo, e a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu queria pedir para você também contar para a gente aonde é que, deixar suas considerações finais e aonde é que a gente pode adquirir, estamos chegando aí no fim do ano, uma ótima possibilidade de você, ao invés de dar os presentes de sempre, trazer um presente que faz com que os nossos verdadeiros amigos possam evoluir. E acho que a amizade é muito baseada nisso também, né? De proporcionar com a evolução para aqueles que a gente gosta. Então tá aí uma boa pedida pro Natal, pro Ano Novo, ou para agora mesmo, se você já sentir a intuição de adquirir a obra da Isabela. Então fica aí. E são datas que você mencionou muito regadas a álcool, né, Carol? Então, se as pessoas quiserem fazer esse contraponto, eu sugiro com certeza essa leitura do Antes da Saideira. Você pode encontrar o livro Antes da Saideira na página da Epígrafe. Quem mora em Foz do Iguaçu pode adquirir pela Epígrafe, no CAEC, ou aproveitar também e prestigiar a página do projeto, que é antesdasaideira.com.br. Você pode comprar por lá, se você não mora em Foz. Nossa sugestão é que você adquira por lá. E para terminar, essa reflexão do Viktor Frankl, que ele inclusive está no Caminho da Lógica ali no CAEC, que eu acho muito boa e que traduz para mim muito do que seja o projeto Antes da Saideira e dessa gasolina azul que hoje nós voluntários temos de atuar com Antes da Saideira. O Viktor Frankl diz o seguinte: encontrei o sentido da minha vida ajudando as pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. E é isso, Carol. Eu agradeço imensamente o espaço, a amizade sua, do Emanuel. É muito bom aí fazer parte da TV Cognópolis e do Grafocons. Top da galáxia. Muito bom, Isa. E você aí de casa, o nosso programa vai chegando ao fim, mas a gente sempre indica que vocês continuem as leituras de casa, os estudos. Esse programa é um incentivo à leitura, à autopesquisa. E nesse sentido também, se você ver valor no nosso conteúdo e quiser também se inscrever no nosso canal, fica o convite a que vocês deixem o joinha, curtam, compartilhem e compartilhem esse vídeo com alguém que vocês vejam relevância de estudar sobre esse tema, que a gente vai ficar muito agradecido pela interassistência, porque o nosso objetivo é cada vez mais fazer assistência de modo atacadista, então é que mais pessoas possam acessar esses conteúdos. Então, nos vemos em um próximo programa, ou comigo, ou com a Isabela Colares, aqui no Grafocons. Até mais!